Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Paulo Júnior, o que você acha do Kindle? O leitor? Não, o leitor. A parada? É. Cara, gosto. Acho que as pessoas têm que ler. Não importa como. Se estão lendo no potinho de Yakult, tá bom. Mas nunca se leu tanto nesse mundo, né? Eu não me adaptei ao Kindle. Mas não sei por que também. Conheço várias pessoas que estão lendo muito mais. Então é o que importa, né? As pessoas leem muito. O problema é que... leem muita merda. A gente lê muito rede social, né? Se na contagem de letras, a gente nunca leu tanto, né? Eu tô ameaçando apagar tudo, né? Deletar tudo, assim. Eu também tenho ameaçado demais isso. Passei férias de verão aí, Natal, Ano Novo, lendo muito. Porque eu fui pra um lugar que o celular não pegava. Sabe aquela... Você vai pra praia? Não, só pega lá na árvore. Eu não vou lá na árvore, né? Olha a minha cara de quem vai lá na árvore que dá o sinal. Aí fiquei, sei lá, 12, 13 dias sem ver nada, sabe? É bom, né? Você gosta do leitor digital? Eu ganhei ganhou? Kindle, ganhei. Ganhei da Bia Alves aqui, apresentadora das Desqualificadas. Aí você entra lá nos livros gratuitos, baixa um Memórias Póstumas de Brás Cubas por 90 centavos. Isso. A minha primeira decepção foi que eu peguei um livro em inglês. Porque tem livro em inglês, eu não sou bom, né, de inglês. O meu inglês é muito pequeno. Aí eu falei, esse Kindle deve ter um tradutor, né? Igual os Google Tradutor. Não tem, aí já... Mas tem vantagens o Kindle, hein, pra você marcar, né? Grifa uma parada. Tem suas coisas, tem suas coisas boas, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar hoje de pré-seleção, né? Vamos falar de pré-seleção. Você lembra que a gente fez, né, sobre o primeiro semestre de 82. O que a gente vai fazer hoje é sobre 86, também um ano de Copa do Mundo e um ano no qual o país fervia e vivia por ela. Se em tempos atuais a gente, não só eu e você, né, a gente, talvez você que nos ouve, acho que de maneira geral todos nós sentimos uma dificuldade de adesão e um distanciamento natural aí com na relação com a seleção, né? Total. O time nacional. Tem Copa América no Brasil esse ano. Pois é, né? Total. O distanciamento é grande da seleção que chega de helicóptero. Vale visitar um tempo que não é muito distante, mas no qual isso era muito diferente. 90% do elenco atuava no país. Isso para começar a conversa, né? E a relação com o torcedor era absolutamente outra. Era um tempo muito diferente no dia a dia, na forma como a gente se alimentava de futebol. Aquele programa do primeiro semestre de 82, a gente queria contar naquele programa como foi construído na prática um time que depois do Mundial acabou morando no nosso imaginário poético, quase lírico ali, né? Então, peraí, esse time... Existiam razões objetivas para aquele time virar aquele time. Já hoje a gente vai fazer o seguinte, né? Para ver como o time de 86 foi montado, a gente joga foco no fato daquela seleção ter ficado 4 meses treinando junto. Foram 4 meses de pré-temporada da seleção. Isso significou, isso representou, isso teve como consequência uma cobertura midiática única, muito particular, sui generis e que, claro, impactou a vida de todo mundo que consome o futebol. Os jogadores ficaram longe de seus clubes e por todo esse tempo os estaduais acabaram esvaziados e eclipsados em parte por aquele período de preparação da seleção brasileira, e o Campeonato Brasileiro em si, que costumava ser no primeiro semestre, foi jogado para o segundo, para depois da Copa do Mundo, por conta justamente destes desfalques que a seleção estava impondo aos clubes. Então a gente vai tentar levar um pouco, né, Paulo, desse clima, dessa expectativa de como de como era o ambiente pré-Copa do Mundo de 86, o carinho profundo do povão com a seleção, a expectativa crescendo, as especulações, alguns dramas, enfim. Tem história pra gente contar, e uma delas é o Mexe, Mexe Coração.
Esse é o hino da Rede Globo para a Copa do Mundo. E se você acha ao fim desse programa que vale a pena essa preparação, manda um tweet, né? Hashtag 4 meses 86 sim. Ou se você acha que não vale a pena, 4 meses 86 não. Porque, enfim, é um Big Brother, né? É tipo a história da seleção fixa feminina, né? Tem gente que achou muito boa a ideia, mas várias jogadoras não gostaram, né? Porque você fica também muito tempo sem competir, amistoso na mesma coisa, enfim. Vamos contar a história para ver como a coisa se desenrolou nesse pré-Copa de 86. A abertura política do Brasil tinha na figura do Tancredo Neves um pilar. Seria ele o primeiro presidente dessa nova época, mas aqui não é nenhum spoiler, né? Sabia que eu fui assistir o filme Getúlio, né? E quando o Tony Ramos acaba com a vida, o pessoal falou... o pessoal ficou chocado no cinema, né? Mas enfim, né? O Tancredo morreu em abril de 85 e o país, contudo... sabia dele mais do que suas posições políticas. O Tancredo era mais um corneteiro que queria o Tele Santana no cargo de técnico. Ele afirmava que seria horrível para o Brasil, no momento de abertura política, de querer se vender como um país novo, um país leve, aberto, seria horrível ficar fora da Copa, né? O Tele estava trabalhando na Arábia Saudita e o Tancredo não viu seu desejo atendido. Evaristo Macedo saiu com a seleção classificada para a Copa em janeiro. O técnico do Mundial anterior voltava de forma triunfal com suas exigências atendidas. Estamos falando, claro, da volta do Tele, inclusive as exigências do ego, já que ele queria ser uma unanimidade, ele queria ter certeza que, olha, eu tô na seleção, então eu quero ser aclamado como o técnico da seleção, o cara ideal para a seleção brasileira. O Tele, inclusive, desbancou o Zagallo e o Rubens Minelli nessa disputa. Eram os 3 nomes mais cotados para assumir o boné da seleção para a Copa de 86. E um ponto na lista de exigências do Tele começou a desencadear tudo que viria a acontecer depois. O Tele disse o seguinte: galera, faz tempo que eu tô fora, eu tô na Arábia Saudita, eu tô vendo pouco futebol brasileiro, eu não sei em que pé estão os atletas, não sei quem tá bem e quem tá mal. Então, eu preciso de bastante tempo de preparação para fazer a escolha certa, para escolher os melhores. E a CBF, que por sinal também estava numa zona, porque estava passando por uma caótica corrida eleitoral pela presidência, estava se vendo ali também entre decisões políticas a serem tomadas e também esportivas. Os anos que viriam depois, né, com Copa União, aquela bagunça, cobrariam o preço desse momento, desse recorte aí de balbúrdia no qual a CBF tinha se enfiado após Giulitti Coutinho. Os clubes também não estavam felizes, eles não queriam ceder os atletas tão cedo, né? Mas acabaram perdendo esse braço de ferro, tiveram que, pelo bem maior do sonho do Tetra, não contar com seus craques durante o campeonato estadual, durante o primeiro semestre. Claro dizer que a CBF estava pagando tudo, né? Salário, Sim. Tudo que fosse necessário, a CBF pagava. Os convocados, então, teriam que abandonar os seus clubes no final de fevereiro e voltar só lá para julho, quando, por sinal, alguns estaduais ainda sequer tinham terminado. Na frente disso, Nabi, Marim e Márcio Braga. Meu Deus do céu! Não, se eu vejo esses 3 conversando na esquina ali da Augusta com a Paulista, eu volto. Eu volto e vou e vou por baixo, vou pelo centro. Nabi, Marim e Márcio Braga. Nossa, eu não deixo cair uma caneta Bic nessa roda aí. Os 3 prometiam ser a trinca de ordem nesse processo. Nada nos escapará, disse o Márcio Braga. Os 3 patetas não sabiam ser simpáticos nem astutos. O Braga, por exemplo, para mostrar a suposta força desse trio, desautorizou o Tele Santana em rede nacional, insinuando que poderia mexer nas decisões do técnico. Seja como for, eles no fim das contas atenderam ao Tele. Convocação em 14 de fevereiro, time reunido em 24 de fevereiro e trabalho até maio,
quando então o elenco seguiria para o México. Mais que isso, para 22 vagas, o Tele chamaria 29 jogadores, para ter um peneirão ali, para poder fazer um corte em cima da hora e também promover a concorrência, a disputa entre os atletas. E o país já se viu em janeiro fazendo conta, seleção, apostando, imaginando os desfalques, enfim. Balança o futebol, né? Você saber que em fevereiro 29 jogadores do primeiro escalão vão sair, né? Vão parar de tudo, né? Vão sumir da TV, do rádio, do jornal, sumir para os jogos, claro. A cobertura foi grande, mas você tira o cara de dentro de campo, né? Um exemplo muito grande disso, né? É Sócrates. O Sócrates foi contratado pelo Flamengo. A grande bomba do futebol brasileiro era a ideia de Zico e Sócrates atuando juntos pelo Flamengo num domingo de Maracanã. O torcedor ficou excitado só de imaginar isso acontecendo já em janeiro, mas a seleção chamou os dois e aí essa imagem acabou sendo adiada. Em uma entrevista, o Zico disse naquele mês de janeiro, abre aspas, precisaremos de um bandido no time. Faltou isso em 82. Que isso, né, Zico? Um bandido no time? Claro, o contexto ajuda a explicar. O Zico estava tentando dizer que em 82 o time jogou muito limpo, muita mentalidade voltada para né? O Brasil e Itália no Sarriá não é a arte contra a bandidagem, né? Então ainda o cimento estava muito fresco pra gente... Mas isso, tem razão. Né? O Zico tem que bancar mesmo. E aí usou o exemplo, por exemplo, o Gentili me bateu aquele jogo inteiro em Sarriá e a gente não tinha ninguém para bater. Esses papos, né? O Zico tentando ainda digerir a derrota de 4 anos antes. Mas o próprio Zico não estava em boa forma física. Ele era um dos suspenses, né, da lista do Tele, porque a grave lesão que ele tinha sofrido ainda cobrava sua conta. Era problema no joelho, era problema na coxa. O Zico não estava muito bem. Tiro certo na revista Placar. Josimar. Uma matéria com o Josimar, ainda em janeiro, mostrava sua busca por uma vida melhor e se desse uma vaga na seleção. A esperança era que o Leandro já estava caminhando para virar zagueiro e podia abrir caminho para o Josimar. O Leandro já era zagueiro no Flamengo, quem sabe a lateral direita não ficava para o Josimar, brigando ali com o Edson, do Corinthians, que tinha preferência popular. Edson Abobrão? Edson Abobrão. Ele mesmo. Correndo por fora estava Raul, do Grêmio, só 21 anos, muito bem na temporada 85. O Josimar, inclusive, nunca tinha sido convocado, afirmou que se esse sonho fosse realizado, ele correria para Beija-Flor para comemorar o feito. E ele, como a gente já sabe, a essa altura, 33 anos depois, sim, o tempo passa, hein? Ele não só seria convocado, como faria 2 grandes gols, seria um dos destaques do Mundial. Em 86, o Josimar não tinha nem casa própria, a sua vida não foi a que se imagina quando se fala de um atleta de Copa do Mundo. E falando em Beija-Flor, o Carnaval estava chegando, o Júnior Capacete informava a Mangueira que não viria desfilar, ia ficar lá na Itália, e o Sócrates, agora moço carioca, jogador de um clube do Rio de Janeiro, foi ao camarote da Sapucaí com Zico. Beija-Flor de 86 falou sobre o futebol. Vamos ouvir? Teu sonho triunfar, milenar, a invenção do futebol, fez o artista, teu sonho triunfar. E eu digo Brasil, oh, e canta forte e explode de alegria. O mundo é uma bola girando, em plena euforia, levando a corrente pra frente. Esperta a Beija-Flor, ano de Copa do Mundo, ela falou sobre o futebol em seu enredo de 86. O carnavalesco era um tal de Joãozinho 30, o intérprete já era um tal de Neguinho da Beija-Flor. Sempre foi Neguinho da Beija-Flor? Ou era Neguinho? Boa pergunta. E assim como o Martinho, né? Martinho da Vila. E a Beija-Flor ficou com um vice-campeonato, que aliás eu acho que ela tem mais vice do que título, viu? Impressionante. A campeã de 86 foi a Mangueira, com o enredo Caíme mostra ao mundo o que a Bahia e a Mangueira têm.
Grande Dorival Caymmi, né? Esse é melhor que futebol. E grande Josimar também. Pena Grande. que a história dele não tenha sido... não é uma história feliz. Éder, outro que fatalmente estaria na lista do Tele, passava férias na Bahia nos dias de Momo e trucou seu clube, o Atlético Mineiro. Ele só continuaria por lá se ganhasse um aumento grande de salário. Ele estava tentando voltar para Inter de Limeira. Olha lá, futebol brasileiro já foi de verdade, né? Já foi de verdade. Inter de Limeira foi um clube de futebol, viu? Exatamente. Não foi uma dó, né? Uma pena. E o curioso, né? A Inter de Limeira em 86 viveu o seu principal ano, né? Foi campeã paulista, mas sem o Éder. O Éder, na verdade, assinou pelo Palmeiras, que foi o vice, que perdeu na final para a Inter de Limeira. O Galo já tinha cedido o jogador para a Inter de Limeira, ele estava voltando para o Galo, mas queria continuar emprestado ali para a Inter de Limeira. Na cabeça dele, só tinha uma coisa no ano, além do dinheiro, do aumento que ele queria do Galo. Claro, a Copa do Mundo, seu grande sonho, e ele de fato largou o Atlético Mineiro, não viu a cor desse dinheiro. Fevereiro de 1986, 33 anos atrás, a Placar ouviu as estrelas do país, a seleção que queremos, com os votos de Jô Soares, que queria o Jacozinho, Nelson Mota, ele mesmo pediu delay, João Saldanha disse que levaria o Pita, Avalone apostou no Dida, Gonzaguinha pediu Jandir, que coisa, Lima Duarte queria o Zé Teodoro, Bete Carvalho listou 11 e só, não tem reserva. E muita gente palpitando. No fim das contas, Tele Santana, 14 de fevereiro de 86, chamou os 29 convocados para a Copa. Um último suspense do Tele Santana, a gente ouve aqui uma entrevista perto do dia da convocação. Fala, Tele Santana. A diretoria fazer essa viagem, mas desde que não há outro jeito, nós vamos fazer os jogos e no retorno começaremos ou continuaremos o nosso trabalho aqui no Brasil. O que você tem achado dessa seleção do Tele que tem sido divulgado por vários jornais, revistas? A seleção do Tele já está rolando. O que você tem achado dessas seleções? Primeiro, eu gostaria de dizer que é sempre a seleção do Brasil, não é minha seleção, não é de vocês, é de todo mundo. A seleção é a seleção brasileira. E eu, pelo menos, não declarei a ninguém a minha seleção, porque confesso que ainda nem sei qual é a minha seleção. Tele, a lista pronta? Praticamente certa já, a lista com todos os jogadores. 28 ou 29, Tele? Possivelmente 29 jogadores. De fato foram 29, né, Paulo? 29. Vamos nessa? Vamos de lista? Uma linha cada um, hein? Manda. Goleiros, Carlos, Leão, Paulo Vitor e Gilmar. Vai cortar um. Dos 4 cai um. Dos 4 cai um. Na direita, Leandro e Edson Abobrão. Não vamos falar quem vai cair aqui, porque vai dar pano pra manga. Vai dar merda. Zaga, Oscar, Júlio César, Edinho, Moser e Mauro Galvão. Até agora não tem nenhum perna de pau, né? Nenhum perna de pau. Na esquerda, Júnior, Branco e Dida. Com o Júnior podendo ser volante. Meio campo, Elzo, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Alemão e Paulo Silas. E na frente, Miller, Marinho, Renato, Careca, Casagrande, Éder, Sidney, Dirceu. Muito bom, né? O Marinho, que é talvez o menos estrelado, menos conhecido badalado, aí, era campeão brasileiro pelo Bangu. Pelo Bangu. Né? Isso no vice-campeão brasileiro pelo Bangu. O campeão foi o Coritiba, que tinha como lateral esquerdo o Dida. Esse Dida aí que estava junto com o Júnior e o Branco. Apresentação dia 24 de fevereiro no Rio de Janeiro para a delegação partir para BH. 2 dias depois, domingo de Fla-Flu, Tele testemunhou um 4-1 com 3 gols do Zico, o que espantava, né, as dúvidas sobre a forma do Galinho para o Mundial, ou pelo menos enganava um pouco, né? Ele vinha de séria lesão, naquele dia ele foi muito bem. Sócrates e Falcão também não estavam tinindo, então o setor do meio-campo era uma incógnita. A ideia era destes 29 jogadores cortar os 7 na última semana de abril. Eles ficariam, então, 2 meses com o elenco. Um goleiro, 2 zagueiros, 1 atacante e 3 nomes do meio-campo eram os caras que deveriam cair para a lista final. E tinha essa sensação ainda, essa possibilidade de mudança ali, porque com Branco e Dida na lista,
a sensação era que o Júnior já seria pensado para o meio campo, né? Se o Tele tivesse mentalizando isso. É, né? não faria sentido ter 3 caras na lateral esquerda. Então ele, assim como o Silas e até o improvisado Edinho na Udinese, que podia sair da zaga, eram nomes que cobiçavam uma das vagas desses craques que não estavam 100%. Então, cai 7 e ainda tinha essas dúvidas de o que o Tele podia estar pensando para a configuração do elenco. Na lista constava também Leão, 36 anos, veterano, e Elzo, 25 anos, uma surpresa, um volante do Atlético Mineiro. O Dirceu, que jogava na Itália, no Como, tinha 33 anos, esteve presente nas últimas 2 Copas do Mundo, estava longe do auge, mas também compôs a lista e era um dos nomes mais discutidos dela. Começava então o Big Brother, digamos assim, o confinamento imenso da seleção brasileira. Nessa lista constava Casagrande, o Bad Boy lá, que falou logo no começo dos dias de concentração sobre o sacrifício que era para ele se tornar um atleta mais profissional e mais forte fisicamente em nome do sonho da Copa do Mundo. Ele tinha só 22 anos e queria afastar de si a imagem que já estava impregnada nele desde a democracia corintiana, abrindo aspas para ele. Fala forte, hein, Casagrande? Eu era um cara alegre, extrovertido, mas mataram o jovem que havia em mim. Eu resolvi que aquele Casagrande está adormecido até que eu pare de jogar. Este é um Casagrande forjado que matou os seus prazeres para o futebol. Que isso, hein? Bastante forte e que acabou, não foi bem assim, né? Que tocou. Porque da nossa natureza a gente não foge, viu, Casagrande? E isso é pro lado bom e também pro ruim. A gente aperfeiçoa, a gente amadurece, mas não existe de matar o jovem que há na gente, porque até o jovem é uma construção, né, que a gente tem. A gente é uma pessoa, certo, Paulo Júnior? É isso mesmo, e não tem muito pra onde correr, né? Exato, e vai ser isso. Suportar. 3 meses antes, Casão chegou a ser detido, inclusive aquela coisa, página de jornal, e bafafá, fififi nas esquinas, não, Casagrande não tem jeito, isso, aquilo, ele tava de saco cheio disso, e é curioso que depois, né, na biografia do Casagrande, ele mesmo cita que a preparação que ele teve para a Copa do Mundo de 86 foi tão exagerada, foi tão pautada na parte física, em abandonar qualquer tipo de hábito que ele tinha, que ele jogou mal, ele esteve muito mal porque estava mal preparado. Não fisicamente nos números, mas ele estava pregado, né? Ele estava muito cansado de ter uma rotina de treinos que ele nunca teve antes. E por isso jogou a Copa do Mundo muito mal. Outro da turma da democracia que desabafou na Toca da Raposa foi o Sócrates. Ele jurou nunca mais sair do Rio de Janeiro, né? Tinha 32 anos, jogando no Flamengo. Disse que não tinha saudade da doentia e abafada São Paulo. E também teve, enfim, declarações marcantes à época. A seleção já treinava lá no Cruzeiro, na Toca da Raposa, elenco completo, menos os 4 que jogavam na Itália e o Zico, que demorou um pouco para trabalhar com bola, né? Tava ali numa preparação física específica e a comissão técnica já estava completa, mas tinha muito cacique batendo cabeça. O Tele um pouco irritado com esse climão na preparação da seleção brasileira. Temos Léo Batista narrando um treino, hein? Graças a Deus, Léo Batista. Que coisa. Vamos com ele. A maior novidade no coletivo desta manhã na Toca da Raposa foi Dirceu. Ele treinou na ponta esquerda dos reservas. Miller, machucado, ficou de fora. O time verde, considerado titular, treinou com Leão, Leandro, Oscar, Moser e Branco. Elzo, Falcão e Zico. Renato, Casagrande e Edivaldo. O amarelo com Paulo Vitor, Edson, Júlio César, Mauro, Galvão e Guida. Alemão, Silas e Sócrates. Marinho, Careca e Dirceu. Os titulares marcaram logo no início. Falcão deu para Casagrande, que não perdoou. 1-0. A resposta dos reservas não demorou. Cruzamento da direita, Careca empatou de cabeça. 1-1. Titulares na frente de novo. Renato, 2-1. Cantando titular versus reserva, porque já estava. Esse vídeo é quando os italianos, né? Quando Dirceu, Cerezo, Júnior já estavam no time, já estavam no fim de preparação, já não tinha mais muita notícia, então até titular versus reserva valia a narração.
No Brasil, os estaduais estavam comendo solto e a seleção brasileira, nesse longo período de treinos, vivia alheia a tudo isso e dividindo o noticiário. As notas diárias vindas da Toca da Raposa foi deixando o povo ansioso, naturalmente, e nessa folha espaçosa, precisando de notícias, todo dia um material grande para ser produzido sobre a seleção brasileira, acompanhar os passos de Zico rumo a uma melhora física se tornou uma tortura diária. Ele tinha 1 centímetro de coxa atrofiada, né? A coxa dele esquerda ficou 1 centímetro menor que a direita. E isso, nossa, esse centímetro virou igual ao da Miss lá, né? Lembra da Miss Universo, que perdeu por 1 centímetro de... Pois é. Era da Marta Rocha, né? Mas você deixa uns caras 4 meses treinando, aí fica sabendo que tem 1 centímetro da perna do camisa 10 tá faltando, aí é pauta, né? 1 milhão de conversas por aí e por ali. Outra teoria muito debatida era que aquele jogo, né, o Fla-Flu, no qual o Zico marcou 3 gols antes de se apresentar, não era para ter acontecido. Ou era, mas sem o Zico. O Zico teria sido precipitadamente, prematuramente escalado, e essa ideia era compartilhada inclusive por membros da comissão técnica do Brasil. Ele chegou na Toca da Raposa, não foi liberado para chutar bola, ficou guardadinho no DM e a imagem dele isolado do resto do grupo virou uma imagem fortíssima pelo país afora. O médico da dinastia Lasmar era o Neylor. O pai. O pai, né? O Neylor Lasmar. Ele não queria sequer garantir o Zico na Copa do Mundo por conta da sua coxa esquerda. Um país tão pequeno, né? Claro que a operação do Zico e do Neymar só pode ter sido um pai e um filho, né? Um país minúsculo como o nosso. Musculação todo dia, trabalhos especiais, lembranças do tempo de juvenil. Essa ironia com o Zico, né? Ele virou o jogador que virou na sala de musculação. Na maromba. Fazendo muito sacrifício para ficar forte. E aí tava lá as portas da Copa de 86, de novo nessa rotina. 24 de fevereiro, 4 horas da manhã, Leandro e Renato chegaram na concentração para iniciar trabalhos às 4 da madrugada e bêbados. 6 horas depois do prazo exigido pela CBF, Tele, que teria já pedido para entrar em contato com Zé Teodoro e Bebeto, que seriam os substitutos dos 2 jogadores boêmios que foram para Gandaia. No dia seguinte, o Leandro chorou, pediu desculpas na frente do elenco, que por sua vez pediu em uníssono um pouco de paciência pro Tele. Calma lá, dá uma chance pros caras. O técnico atendeu os jogadores, não cortou a dupla, mas ficou com aquilo atravessado na garganta. O descaso do Renato com o pedido de desculpas, que ele se recusou a dar, ainda custaria caro para ele. O clima estava pesado, acabou sendo salvo pelo povo. No dia 25, primeiro treino, uma falha da polícia causou a invasão da torcida. Mais de 4 mil pessoas assistiram ao treino do Brasil, que acabou virando uma exibição coletiva entre os 24 jogadores. A maluquice brasileira de tirar os jogadores dos clubes pelo primeiro semestre quase inteiro não valia lá para a Itália, né? Porque não tinha essa turma, né? Por isso que são 24. Isso, o Zico de fora. O Zico de fora. Tinha essa turma lá se exibindo ali para a torcida no primeiro treino, os 24 jogadores, mas a turma da Itália ainda não estava nesse elenco. O povo, então, viu o meio e o ataque titulares da seleção: Falcão, Sócrates, Miller, Marinho, Careca e Éder. Tentou o Leandro na zaga, o goleiro era o Leão. Ainda ia mudar muito esse time, mas é um primeiro treino sem o Zico, sem os caras da Itália e ainda com essa confusão aí para resolver de Leandro e Renato. E qual será a capacidade de público da Granja Comari, hein? Porque na Toca entraram 4 mil. Se eu assumo a CBF, a primeira coisa que eu faço é vender a Granja Comari. Primeira coisa que eu faço. E comprar o General Severiano. Ficar de boa aí no CT. Uma aberração. Uma concentração tão longa, de cerca de 4 meses, teria esse tipo de coisa. Claro, os atletas não seguiriam à risca todas as normas o tempo todo. Você não consegue concentrar 30 pessoas por
120 dias Não em dá. nenhuma circunstância, muito menos atletas de futebol consagrados como aqueles. Muito menos o Renato Gaúcho. Muito menos o Renato Gaúcho. O time brasileiro de 86 era uma antologia de fanfarrões e boêmios, ou os dois ao mesmo tempo. E Telê queria segurar água com as mãos, é a minha impressão sobre isso, a nossa, né? Com a Copa do Mundo sendo no México, pior ainda. Depois, já com o Mundial rolando, a história é que um hotel lá em Guadalajara foi tomado pelos brasileiros e a turma que era dona do Circo Voador no Rio de Janeiro, o Circo Voador era sei lá, uma meca da arte musical ali, independente no Rio de Janeiro, ela organizou no hotel balada quase diariamente durante a Copa do Mundo, e nessas baladas alguns jogadores da seleção foram encontrados em horários permitidos, mas também em horários não permitidos, e quando estavam em horário não permitido, eles contaram com o silêncio de quem estava lá. Tinha jornalista também? Ou se tinha, mas havia um acordo ali, os jornalistas preferiam não contar esse tipo de coisa. É o tipo de relação... marrom. Exato, uma troca ali, né? Você não conta pro meu patrão, eu não conto pro seu. Periodistas e jogadores se dando bem. Eu acho que isso não mudou totalmente. Ainda deve existir coisa parecida. O problema é que as baladas são piores, né? São piores e um pouquinho mais caras. 3 semanas de treino na Toca 1, né? Essa é a Toca 1, né? Não é possível que já tinha 2 tocas da Raposa, né, cruzeirenses? O Brasil se viu diante de amistosos, Alemanha e Hungria pela frente. A seleção viajou para Frankfurt com Carlos, Edson, o Leandro estava com uma lesão, né, em tese meio afastado ali, Oscar, Moser e Dida, Falcão, Sócrates, Miller, tá faltando um aqui, né? Escalamos 2 Sócrates, hein? Falcão, Sócrates e mais alguém no meio. O Casagrande no meio. Casagrande no meio, isso. Então, repassar. Carlos, Edson, Oscar, Moser e Dida. Falcão, Sócrates, Casagrande, Miller, Careca e Sidney. E o trio do São Paulo na frente, Renato no banco, Sidney na vaga do Éder e o Zico seguia com o joelho de molho. Essa é a primeira escalação, ainda muito, muito longe da Copa. Os amistosos decepcionaram Telê, decepcionaram o povo brasileiro. Alemanha 2, Brasil 0, Hungria 3, Brasil 0. 2 chapuletadas. A gente vai ouvir os gols da Hungria? Um golzinho da Hungria. Vamos. Marci. Edson szerel. Edson a legkeményebb volt az NSK ellen a brazil csapatban, de jó! Kiprik Jóska, emel vissza! Gól! Tétári! Baixo demais, hein? Baixo demais o áudio. Mas tá aí, a Hungria. Tá bom. 3-0 pra Hungria não se faz, né? Não dá. Se faz. E muita gente achou nessas partidas o Brasil taticamente manjado, simplista, engessado, lento. O Tele Santana tinha que dar movimento ao time em campo, não deu, e contra a Hungria jogaram Leão e Renato no time titular, dois jogadores que contestavam o banco de reservas e acabaram ficando só ainda mais queimados. Muita gente criticada e uma direção irada com os resultados, a turminha lá, né? Márcio Braga, Nabi e Marim. Eles queriam resposta imediata e, como são gestores muito competentes, queriam mudanças imediatas. Um conflito com o técnico que, claro, não queria causar traumas muito grandes e, afinal de contas, precisava não perder ainda mais a confiança do grupo que estava em baixa naquele momento. Os jogadores se reuniram e também entraram num acordo. Os cartolas, quando se reuniram para sentar, falaram assim, a gente está disposto a bancar a mudança. Você tem uma lista de 29, mas se quiser cortar alguns e trazer outros novos, tudo bem. Só que os atletas se reuniram também e falaram, não, isso não, porque aí vai virar bode expiatório, porque você deixa os caras 20 dias juntos. É claro que eles vão criar algum tipo de senso coletivo ali também, né? Ou chamou ou não chamou, né? Exato. Então, quer mudar o time titular? Muda. Mas trocar o grupo de 29, a gente não aceita. E com o Tele Santana no meio disso, ficou complicado, ficou pequeno para ele. Este desgaste serviu para que os atletas perdessem um pouco mais da confiança, não no Tele Santana, mas na relação com os cartolas, né?
Eles, por exemplo, né, já estavam bravos que essa viagem eles foram de classe econômica e os cartolas de executiva. Então, tinha uma relação ali complicada entre eles. No campo tático, tanto foi martelada a ideia de um jeito simples de jogar, que as ideias revolucionárias ganharam adesão nos torcedores e também na imprensa, setores geralmente mais conservadores. Era o Júnior de volante, era o Moser na lateral esquerda, era o Miller na meia, tudo era possível, o time ia se mexendo, buscando alternativas, menos o Zico. Zico ainda não voltava. Na lista dos corneteiros teóricos estava até o Zé Sarney, que é escritor também, né? Como Academia Brasileira. Quando chega um nível de cidadão no Brasil que você pode ser tudo, né? Você deve ser chefe de cozinha também, o Sarney. Mas um presidente aflito falou o que quis. Abre aspas para o Sarney. Esse time não pode mais perder. E, claro, desagradou os jogadores já de saco cheio, né? De tanta notinha sobre bebedeira no voo, sobre falta de vontade em campo. Tô começando a achar que aquela pergunta do começo do programa, da concentração longa, a resposta é não. Porque é muita treta, né? É muita treta. Desde fevereiro se preparar para um torneio. Falar que a gente bebe no avião, todo mundo fala. Falar que a gente foi de econômica e o Nabi foi de executiva, ninguém fala. Essa foi uma das reclamações de um jogador não revelado por uma reportagem da revista Placar e foram as edições da revista Placar o eixo central de nossa pesquisa nesse programa. Em abril, as coisas em campo melhoraram. Mês novo, vida nova. 4 jogos, 4 vitórias. 4-0 contra o Peru, em São Luís do Maranhão. 2 gols do Casagrande, 1 do Careca e 1 do Alemão. 3-0 na Alemanha Oriental, o jogo foi em Goiás. Os autores dos gols foram Miller, Alemão e Careca. 3-0 na Finlândia, em Brasília. Gols de Marinho, Oscar e Casagrande. E 4-2 na Iugoslávia, no Arruda, 1 gol de Careca e 3 gols do Zico. Não estamos falando só de 3 gols do Zico. Era bom, hein? Era bom. Era muito bom. E não só ele volta, né? Primeira vez que colocam ele em campo para ver se ele... E dibra todo mundo. Ele faz um dos gols mais antológicos da história da seleção brasileira. Vocês estão achando que vão ouvir a narração do Luciano do Vale, falando que o gol é de placa, Eu escolhi outra, porque essa do Luciano do Vale já é... Habitué. Faz o gol, Zico. Dribla todo mundo. O Leandro chegou. Vamos desempatar. Opa. Deu vantagem. Bate. Olho no lance. Minha Nossa Senhora! Confira comigo no replay. Zico de bola e tudo. Quer dizer, né? O Brasil acompanhou o cara se cuidando do joelho. É 1 centímetro pra cá, menos, a mais. Será que vai? Será que não vai? O cara faz um gol desse, faz 3 gols no jogo, ganhou uma Copa, né? Ganhou uma Copa. E aí, vendo esse gol, me faz pensar, né? O Neymar não é pior que esses caras, né? O que mostra que, no fim das contas, o que importa na relação torcida, jogador, imprensa, no futebol, é o carinho que você tem pelo cara mesmo, é o afeto, né? A gente tá aqui no primeiro semestre de 19 e o Neymar se machuca e se ele driblar o time inteiro da Iugoslávia, os 11, e entrar de bola e tudo, cagamos, né? Cagamos. Então, tem alguma coisa de errada com a gente também, viu? Não é só culpa dele, não. O Brasil jogou com Leão, Leandro, Oscar, Moser e Branco, Elzo, Falcão, Zico, Renato Gaúcho, Casagrande e Edivaldo, que não estava na lista, né? Edivaldo, que é um cara que surgiu. Quem é o Edivaldo? Vamos explicar. No jogo contra o Peru, o primeiro dessa lista de 4 vitórias, o Éder Aleixo foi expulso de campo. O Éder, aquele que pediu aumento pro Galo, que estava de saco cheio, que queria ir pra Inter de Limeira. E quando foi cobrado no vestiário pelo Tele, foi rebelde, brigou, também foi expulso da delegação por conta disso. O Tele Santana estava com poucas ideias, essa que é a verdade. E foi desligado. Como o Sidney também tinha sido cortado por uma distensão na coxa, o Brasil ficou com um déficit de 2 pontas esquerdas a menos. E aí o Tele pegou o Edivaldo, chamou
Ele nunca tinha sido convocado e foi incorporado ao grupo. Ele já chegou jogando, porque já tinha que pegar o ritmo, e alimentou uma esperança que no grupo ele já, em menos tempo ali, conseguiria pegar uma vaga para a Copa. Após cada treino e jogo, os jogadores, e aí também uma reportagem inteira dedicada a pequenos retratos de como os jogadores viviam em angústia lá, eles até anotavam no caderninho quem ia bem, quem ia mal em cada treino, porque imaginavam que era isso que contava para ser cortado ou não. Meninos como Silas, por exemplo, ele tinha 20 anos, não sabiam lidar direito com isso afetava o desempenho, e o desempenho era um ciclo vicioso ruim ali. Já outros jogadores com um temperamento melhor, um temperamento mais maduro, não sofriam, mas passavam por outros problemas, como por exemplo a explosão, né? O Tele teve problemas com Edson Boaro, com Casagrande, jogadores mais temperamentais que não se importavam com falar grosso na frente do jornalista, ser desbocado com o treinador no meio de um treino, enfim. Entre os jogadores, evidentemente não podia ser tudo um mar de rosas. O público acabou assistindo Éder e Serginho furiosos com o Edinho. O Edinho estava na Itália ainda, né? O Edinho jogando pela Udinese, não tinha chegado ainda. E o Edinho exumou um assunto sobre estes dois, o Éder e o Serginho, terem comemorado gols em placas de publicidade. O Éder acabou sendo até desligado do elenco, só foi falar sobre isso de novo na praia. Mas, ora essa, né? Quem é o Edinho para falar da gente? Enfim, sendo metralhado. O Serginho, climão, hein? Climão. O Serginho que não estava na seleção também, né? Tanto o Éder quanto o Serginho apenas de bituca. Apenas de bituca, porque foram citados. Enquanto isso, na Itália, o Dirceuzinho, disse que chegaria... Ô Dirceu, você vai chegar no fim... Tá mó bagunça. Você vai Como é que é? Não, tô tranquilo porque eu acho que a seleção é eu e mais 10. O pessoal na Toca da Raposa, há mais de 2 meses concentrado, não gostou muito da confiança do Dirceu. Também responderam sem papas na língua. Enfim, tempo longo de concentração deixou todo mundo sensível ou estouradão. Nos 4 amistosos de abril, o elenco girou tanto que não dava para chegar a uma conclusão sobre o time do Tele Santana. Nos últimos testes físicos antes dos cortes, foram realizados numa unidade do Exército, uma recomendação foi clara. Zico, Leandro, Oscar e Sócrates não estavam fisicamente bem. Uma sinuca de bico para o Tele, né? Confiava muito nesse quarteto. O Zico sofria com a lesão e o Sócrates sofria com a natureza, né? Não tinha musculatura de atleta, e por mais que tentasse correr atrás do tempo perdido, tinha uma dificuldade que, né, ficou clara durante toda a sua trajetória como jogador. Em geral, os testes não foram ótimos para quase ninguém no elenco. E aí tinha um problema que era, se a gente investir agora num intensivo físico, pode ser puxado. Os treinos já estavam rachados demais, cheio de entrada dura, todo mundo buscando um lugar no time. Olha que bucha, né, pro Tele. Os caras não tão bem fisicamente e eu não tô achando que tem clima para eu forçar a barra. Ou seja, fudeu, né? Eu tenho um elenco meio brigando, longe da forma física ideal, a Copa tá chegando, o que fazer, né? Chegou o mês de maio, o mês do corte, o mês da viagem pro México e o mês onde chega Toninho Cerezo com a virilha em frangalhos. Beleza. Ele abriu a virilha num jogo no Campeonato Italiano e já chegou pendurado na lista, né? Ele, gente boa, abraça todo mundo, alto astral, mas ele estava com um grande problema. Para piorar o cenário, nos exames lá feitos no Exército, ficou bonito isso, né? Exames do Exército alemão. Ficou bonito. Do Exército, o alemão, o volante, que era da mesma posição do Cerezo, foi apontado como o melhor jogador fisicamente do elenco. O que só pressionava ali a situação do Cerezo, que era um jogador de muita confiança do Tele Santana. É complicado, né? Você tem que escolher um jogador da sua confiança ou um jogador que tá voando fisicamente. Isso E essa coisa de convocar a mais também com essas cobras aí... Não é fácil, né? Você olhar pro campo e falar que tem que cair 7, né? Exato. E quem você cortaria, né? O alemão ou o Cerezo? É difícil. O Tele teria, então, de considerar todas essas questões, inclusive a questão
de ânimo, né, num grupo estafado, e nisso o Toninho Cerezo era bom, né, porque o Toninho Cerezo é bom de grupo, era um cara pra cima, experiência de Copa do Mundo o Cerezo já tinha, complicado. Moser e Careca, por exemplo, eram 2 jogadores que tinham se estranhado em campo em um treino, e o alemão, num outro treino, num coletivo, rachou o Zico, deu uma entrada feíssima e quase matou meia dúzia do coração ali na Toca da Raposa, porque o Zico rolou pelo gramado. O Casagrande, por sua vez, foi pra imprensa. Um dia ele viu na placa do treino, lá que ele, no papel, né, que ele queria treinar nos reservas. Ele foi pra imprensa, falou, gente, esse cara não sabe o que quer. Enfim, falou um monte pra imprensa. Tava todo mundo ali tentando cavar o seu espaço no grupo e muito pouco diplomacia, né? Tava todo mundo ali meio que perdendo o respeito um pelo outro. Já haviam grupos, o elenco ali já tava... Eu acho que esse é um programa, né, Paulo, que a gente deveria chamar um psicólogo, alguém aqui para explicar pra gente que realmente grupos de trabalhadores por meses juntos têm comportamentos típicos muito clássicos e muito claros, e essa seleção brasileira é um reflexo evidente disso. Vamos pra cereja do bolo? Cerejaça! Se é que é uma cereja, né? Porque, enfim... Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Triste, né, chamar de cereja um momento de corte, né? Mas é feliz que a cada vez que toca a vinheta cai uma moedinha lá na sei lá, na Fundação George Harrison. Enfim, os cortes, um breve descanso para todos, um retiro rápido em um sítio para Telê, e o Nabi, ele mesmo, foi quem anunciou a convocação. Gilmar, Mauro Galvão, Dida e Marinho foram acertos de quase todos, eram pedras cantadas, eram jogadores naquele momento abaixo, né, na badalação mesmo, né, dos seus concorrentes, dos jogadores principais. Mas quando ele anunciou o corte do Renato, todo mundo ficou assustado. Ele levou em conta o comportamento do jogador, enquanto isso o Edivaldo, que chegou depois, era o nome que todo mundo achou que ia cair, né? Ele veio tapar buraco. Sidney era outro cortado e ainda faltava um que o Telê segurou. O Brasil tinha 23 atletas ou 24, já que o Valdo do Grêmio, que não estava nessa palhaçada toda, que tirou uma onda no Campeonato Gaúcho, enfim, foi chamado de última hora para viajar. Então, recapitulando, tinha 29, só pode 22 na Copa, certo? Isso. Ele, então, tem que cair 7. 4 tava meio na cara. Gilmar, Mauro Galvão, Dida e Marinho. Beleza. Ficou 25. Ficou 25. O quinto foi a surpresa. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Beleza. O sexto foi o Sidney. O sétimo ele segurou e ele chamou mais um. Então, tinham 2 para cair. Seleção tinha 24, só ia viajar com 22. Exatamente. E aí, alguém fez o favor de complicar ainda mais a vida do Telê para fechar pôr a cereja no bolo desses 4 meses de convivência caótica com um povo aflito, esperançoso, ansioso pelo Mundial. O Leandro, lateral direito / zagueiro, veio com a bomba. Na hora do embarque para o México, na lata, em 8 de maio, o lateral zagueiro não apareceu. Ele havia jogado um dia antes, né? O Brasil fez um amistoso de despedida um dia antes, não foi em Londres, viu, o Neymar? Ô, Tite. Não foi em Londres, foi no Pinheirão, foi no Paraná. Um jogo 1-1 contra o Chile, o gol foi do Casagrande. E nesse jogo ele levou a mão ao joelho algumas vezes, saiu no segundo tempo para a entrada do Edson Abobrão. E, enfim, na véspera da viagem, ainda porque assim, na viagem foi de noite. Então jogou contra o Chile, aí no dia seguinte, a viagem era só de noite. Eles tiveram... Reapresenta pra... passaram o dia de folga, aquela despedida. O Sócrates ia dar uma festa na casa dele, de despedida. E o Edivaldo deu um rolê pela lagoa
Rodrigo de Freitas com o Leandro e jurou. Falou, gente, eu juro que ele não me contou nada. Ele não parecia que acordou e quis dar o vazar. Exato. Dias antes, inclusive, o Leandro chegou a dizer a um jornalista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro que até pensou em desistir da Copa por causa não das dores no joelho, mas das consequências disso. Porque o Tele Santana era intransigente a respeito do seu uso como lateral. O Tele queria o Leandro lateral. E o Leandro se via como zagueiro, porque não estava confiando no joelho o suficiente para subir e descer como um lateral precisa. Então tem de tudo, né? Solidariedade ao amigo Renato, preocupação com a questão física, irritação com o técnico que para ele não dava muito ouvido, e um churrasco na casa do Sócrates selou a despedida do Brasil no país, e Leandro até então não tinha contado a ninguém a decisão. Quanto ao Valdo, era só um tempero, né? A convocação do garoto de 22 anos parecia servir para acalmar a crônica gaúcha, furiosa com o corte de Renato e de Galvão. Mais o Renato, né? Pelo tamanho que já tinha. O Leandro vestiu o terno, fechou a mala, mas não abriu a porta para ir para o aeroporto, decidiu não colar. E aí começava ali a nova história da carreira de Josimar, que seria convocado no lugar do Leandro, mas só seria lembrado depois que todo esse furacão saísse do noticiário. Feliz deve ter ficado o Edson Abobrão, né? Pois é. Cai o Leandro, mas vai jogar o Josimar, né? Chega o cara, agora é minha vez. Mas não aconteceu coisa parecida em outra Copa aí. Acontece. O Brasil com lateral direito. Agora também, né? Com o Fagner e o Danilo, Isso, né? agora vai jogar o Fagner. Convocou o Danilo jogou, o Fagner não. O Danilo não tava? Tava o Daniel Alves. Daniel Alves, aí cortou o Daniel Alves. O Fagner já tava. E o Fagner tava, agora vai jogar o Fagner. Ou seja, ele convocou o Fagner com a convicção do reserva. Exato. Se o titular morrer, eu chamo outro. Esse é meu reserva. Que coisa, hein? Vamos ouvir o Luiz Ceará, perdidaço ali na porta da casa do Leandro, junto com um mar de jornalistas. O Zico foi lá também tentar demover o amigo da ideia, enfim. Ao sair, Zico recebeu uma notícia inesperada. Leandro não queria viajar. Zico, então, acompanhado por Júnior, saiu correndo do aeroporto para a casa de Leandro. Eu vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele, por isso é... O que você acha que pode ter acontecido isso? Não sei, eu não passei o dia com ele, não posso dizer nada. Você vai buscá-lo? Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para a casa do Leandro para tentar convencê-lo a viajar com a seleção, a voltar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Nonato, por que é que ele não está querendo viajar? Não, eu sinceramente não sei te dizer porque ele não está querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, encontrei com ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também. De repente ele chamou o Edivaldo particular e falou que não ia se apresentar. Eu disse, olhando, acho que não tem nada a ver, pô. Você é um talento que não pode deixar de ir à Copa. Aí ele disse, não, Nato, eu não vou. Aí ligou pro pai dele e falou que não ia. Você acha que ele está com algum problema íntimo particular? Não, isso não existe, porque ele está bem de cabeça e não tem nada a ver com problema particular. Isso aí já foi superado há muito tempo. Ele está sentindo mais em função do corte do Renato, ele está sentindo culpado em função daquele incidente no princípio da preparação. E eu acho que a melhor solução é a caída do Tele, porque tá todo o Brasil todo quer que o Tele saia. As pessoas que moram com o Leandro tomando um partido... Caiu o Tele. Aí seria bonito, hein? Caiu o Tele no dia da viagem. Cara, mas é uma cagada atrás da outra, né? É uma cagada atrás da outra. E o Leandro falou recentemente pro canal Esporte Interativo sobre... que hoje mora no céu. Hoje mora no céu, com o Zico ao lado dele. Não o canal. O Zico só ouvindo, o Zico que foi até a casa do Leandro, olha os dois de novo aqui, velhinho, tantos anos depois. Fala, Leandro. Enfim, o corte, aquela coisa toda chata que aconteceu, ou passou, você superou isso na tua vida? Completamente superado. Não foi nem corte, né? Eu que me cortei, né? Mas tá superado, Eu, na verdade, na época, eu me senti culpado pelo corte do próprio Renato, entendeu? Eu já tinha pensado comigo mesmo já uns 10 dias antes, aquilo estava amadurecendo na minha cabeça. E acho que errei porque eu tomei a decisão numa hora errada. Acho que poderia ter comunicado antes, entendeu? A minha não ida, né? Eu também acho que ele poderia ter comunicado. Mas é muito macho, né? Não, tem que ser. Vai abrir mão de uma Copa. Não colar na Copa...
por causa de um peso na consciência que é mínimo, né? Porque... Ninguém ia cobrar isso dele, né? Ninguém ia falar que ele fudeu com o Renato. Puxado. Puxado. E o ser humano, né? Eu acho que... Enfim, eu ia até entrar em filosofias um pouquinho mais profundas, mas o ser humano tem alguns gestos, e aí a gente pode falar tanto de sair de uma Copa do Mundo, quanto se propor a prejuízos muito grandes, ou até mesmo... a gente falou durante o programa, tem gente que se suicida, por exemplo. Com a cara limpa, num dia normal, a gente não consegue compreender tudo porque a gente está acostumado a valorar as coisas de um jeito muito cartesiano, né? É uma Copa do Mundo, mas pro Leandro naquele momento, não importa o outro momento, naquele momento, 8 da noite do dia 8 de maio... Não dava pra colar, né? Falou, não consigo. Ele pôs a gravata pra ir pro aeroporto e falou, não vai dar. E acho admirável. Como história, eu acho muito admirável. E queria estar nessa balada, hein? É bom, hein? Ainda antes da Copa, Leandro reafirmou que na tal balada que foi com o Renato, o gaúcho quis ir embora e foi ele quem não deixou, por isso, um sentimento de culpa pelo corte do amigo. Ainda mais que isso, Leandro disse que o Tele de 86, amargo, autoritário, fechado, era definitivamente outra pessoa em relação ao Tele de 82. Mas agora o Brasil já estava indo para o México, deixando para trás quem não foi e encontrando-se com Ernestos Varelas e Quitais. A vida seguia, né? Mas... dá pra dizer que do elenco que o Tele pensou lá em fevereiro, rolou muita água, né? Muita coisa. Tem muito, né? Teve que dar muito jeitinho pra fechar o elenco. Lesões, essa história, administrar os egos. Não foi fácil também a vida do treinador. E será que teria visto menos os jogadores se tivesse os deixado atuar pelos seus clubes no campeonato estadual? Teria visto jogar mais, né? Podia ter chamado em abril, né? Enfim, também ficar... Talvez a ideia foi boa, né? Vamos juntar um elenco e tal. A ideia tinha lógica, né? Mas você ter 29 filhos grandes também não é fácil. Ao desfecho, portanto, o Toninho Cerezo de fato foi cortado. Ele contesta até hoje o corte por causa disso, porque ele lembra que logo depois do corte ele voltou para a Itália e jogou uma partida pela final da Copa da Itália. Ele defendia a Roma, ele entrou no fim, ele fez um gol, a Roma foi campeã e isso deu a ele um contrato com a Sampdoria. Ele conta isso, até contou recentemente emocionado na TV, né, que ele estava muito triste com perder a Copa e aquele gol foi uma redenção. O Leandro, que preferiu não ir, deixou espaço e o Josimar virou titular, como já explicamos aqui. O Moser acabou se lesionando. Aí, na última hora, o Mauro Galvão, que tinha sido cortado, foi repescado, né? Voltou para o time. Acabou não jogando na Copa, mas estava lá. E o Dirceu, o cara que era ele mais 10, acabou cortado junto com o Toninho Cerezo, numa lista que ele, Dirceu, considera hipócrita, uma lista do chamado, a gente segurou até onde deu, mas vocês não estão em condições físicas, a gente, né, aquela coisa, falar não pro Dida é uma coisa, falar não pro Dirceu, que já tinha 2 Copas no currículo, era um pouquinho mais difícil, a CBF esperou até a última hora, o Dirceu é outro que demorou para engolir a não ida pra Copa. Então é isso, né, os dois que estavam faltando aí cortar são esses, Cerezo e Dirceu. Então, vamos E o Valdo, que não pegou a bagunça toda, tava lá. O Valdo foi pra Copa. É maravilhosa. Essa história do Valdo é... muito boa. Vamos lá, então. Estamos com ela numerada aqui. Em camisa por camisa, eu falo um, você fala o outro, tá bom? Número 1, Carlos. 2, Edson Abobrão. 3, Oscar. 4, Edinho. 5, Falcão. 6, Júnior. 7, Müller. 8, Casagrande. 9, Careca. 10, Zico. 11, Edivaldo. 12, Paulo Vitor. 13, Josimar. 14, Júlio César. 15, Alemão. 16, Mauro Galvão. 17, Branco. 18, Sócrates. 19, Elzo. 20, Silas. 21, Valdo. 22, Leão. 22. Bom elenco, né? Um elenco bom. Porra, só tem cobra. Um elenco bom. E daí em diante treinou no México e a gente só conta sobre isso em outro meu time de botão, já que esse
era sobre a trajetória, não sobre o Mundial, no qual o Brasil, para uns, perdeu nas quartas. Para mim, se livrou de perder para o Maradona na final. Pois é. Né? Tem isso também, Vai né? que... Tenho para mim que a Argentina não perdia aquela Copa por nada nesse mundo. Era melhor perder para a França. Talvez sim. Paulo, valeu. demais. Um abraço para quem comenta, manda mensagem, mande aí suas sugestões, que a gente segue com o Meu Time de Botão na temporada 2019. Mas já são quanto tempo de programa já? 6 anos, Cento e cacetada? Cento e cacetada. A essa altura, o pessoal já sabe que tem umas coisas que a gente não engole, né? Então, assim, enfim, não vou citar histórias que jamais serão contadas. Esse é um programa feito completamente na base do prazer, do afeto, da memória e brincadeira. Mande aí suas sugestões. Siga com a gente em 2019. Valeu! Valeu!